No encontro passado, nós falamos sobre o cálculo de limites usando o WX máxima. Então, vamos só recordar como que... Então, nós tínhamos o comando limit, com T mudo. E aí, o que nós fazíamos? Então, nós pegávamos esse comando, limit, a função, né? No caso aqui a função é x² menos 1, dividido por x² mais 1. E aí com x tendendo a infinito positivo. Então, infinito positivo, no máximo, nós colocamos o inf. Pegando esse comando aqui para calcular o limite, então nós abrimos o WX máxima, e aí nós vamos digitar essa linha aqui no WX máxima. Ok? Digitou, Shift Enter, ele vai fazer o cálculo do limite. Né? Então nós tínhamos isso em alguns casos. Né? Então, quando é o limite convencional, no caso, uma função racional, né, que com dois outros polinômios, uma função de x, e aí o x tendendo a 2. Né? No caso aqui ele está tendendo a mais infinito, e aqui ele está tendendo a 2. Então, a forma de escrever é a mesma. Colocamos a função, né, sempre lembrando que o x² tem o acento circunflexo, para representar o quadrado. Né? Toda vez que for elevado ao cubo, à quarta, sempre vai colocar dessa forma, no WX máxima. E o produto, quando for o coeficiente multiplicando a variável, tem que colocar o asterisco para que o máximo entenda lá que você está colocando um produto. Tomando esses cuidados, então, nós pegamos a função, vai lá no prompt de comando do máxima, coloca a função x tendendo a 2, aí ele vai fazer o cálculo do limite. Então, ele é um comando bem fácil, né? Limite, abre parêntese, coloca a função, e não pode esquecer depois de colocar a variável na qual você está calculando o limite, e para quem que essa variável está tendendo. Né? Pode ser que você esteja trabalhando com o limite lateral, no caso aqui o limite da tangente de x, com x tendendo a π/2. Né? Por valores, aqui seria um limite por valores maiores. Né? Então vamos colocar lá. Limite lateral tendendo a π/2, a tangente está indo, né? O x está tendendo a π/2 por valores maiores que π/2. Então é menos infinito. Por que é menos infinito? Então, nós já tínhamos mostrado isso daqui, vamos só recapitular isso daqui que é importante, né? Então, nós temos lá, por exemplo, vamos supor aqui que nós tenhamos ciclo trigonométrico, ok? Vamos colocar aqui, ó, o eixo x, eixo y, né? Aqui o x, aqui o eixo y. Bom, o que está acontecendo? Nós estamos tendendo, né, para π/2 por valores maiores, né? Então, o que vai acontecer? Vamos colocar aqui, ó. Então, esses valores de x aí seria o ângulo, né? O ângulo que você está tendendo, o x ele está tendendo para π/2 por valores maiores que ele. Bom, então esse ângulo ele é maior que π/2, tá? Quando você vai tendendo a π/2, né, o que está dizendo? Está dizendo que a tangente ela vai para menos infinito. Por que isso? Porque se nós colocarmos a tangente ali no ciclo trigonométrico, então nós teríamos aqui a tangente, a marcação dela é dada, deixa eu colocar ela mais próxima aqui, então ela vai encostar aqui no ciclo trigonométrico. Então essa linha verde aqui, ela que representa a tangente. Bom, se ela representa a tangente, então isso aqui seria a tangente do ângulo x. Né? E no caso aqui, isso aqui seria o ângulo x. Toda vez que você, vamos supor, você tem um ângulo aqui,
Aí você quer medir a tangente dele, o que você faz? Você vem aqui e vai calcular esse tamanho aqui. Então, esse aqui seria, né, esse tamanho, né, ele representa a tangente de x. Perfeito. Então, à medida que ele vai se aproximando aqui do π sobre 2, o que vai acontecendo, né? Então, se a gente pegar um valor muito próximo aqui, ó, vai sumir da tela, não vai encostar. Se você pegar um valor aqui, um pouco mais próximo de π sobre 2, o que vai acontecer? A tangente, ela vai ser maior. Então, a tangente desse ângulo que está mais próximo aqui do π sobre 2, né? Se você pegar esse ângulo mais próximo de π sobre 2, vamos chamar de ângulo A, por exemplo. Então, o que nós observamos? Quando você vai medir a tangente de A, ela é maior. Então, à medida que o ângulo se aproxima de π sobre 2 estaria aqui, né, que seria 90 graus, o valor da tangente vai para menos infinito, ele vai aumentando, né, para menos infinito. Então, por isso que o limite aqui, ele chega, né, em menos infinito. Então, é interessante calcular o limite e entender o que significa esse limite, né? Isso é bastante importante. Vamos lá. Então, dando sequência aqui, o que vai acontecer aqui? Então, isso é o que nós vimos no encontro passado, né? Dando continuidade nessa parte de limites, o que nós temos? Quando vai para menos infinito, dá para calcular isso também, né? Então, quero calcular a tangente x quando x vai para π sobre 2, só que por valores menores. Daí vai acontecer o contrário, né? Então, ó, vamos só colocar no máximo, coloca lá, Shift Enter, aí vai para mais infinito, né? Porque ela vai crescer, né, com valor infinito positivo. Ok? E se vai para se calcular a tangente de 3x, por exemplo, sobre tangente de x, também, quando x tende a π sobre 2, aí ele consegue calcular também. Né? Então, vai te apresentar aqui, Shift Enter, o valor dessa tangente de 3x dividido pela tangente de x, com x tendendo a π sobre 2. Ok? Então, esse seria o cálculo do limite. Bom, e a derivada? Né? Então, falando um pouquinho da derivada, nós temos aqui o gráfico com uma função, né, de uma função com derivada positiva em A. Então, falar que a derivada é positiva em A é afirmar o quê? Que a inclinação da reta tangente, nesse ponto A, ela é positiva. Né? Então, se você pegar aqui essa reta aqui, né, esticar ela aqui, e você observar a inclinação dela, vamos aumentar o eixo aqui, ó. Então, quando a gente observa a inclinação dessa reta tangente, né, ela é uma inclinação positiva, tá? Então, e aí nós dizemos então que essa função ela tem derivada positiva em A, né? Por que a inclinação dela é positiva? Porque a reta, né, é crescente. A posição aqui, né, dessa reta, essa reta ela pode ser representada, né, por AX mais B, né? Então, quer dizer, quando ela é crescente, esse A aqui, né, que seria a equação dessa reta, vamos colocar, chamar de R. Então, esse A, ele é maior que zero. Quando ele é maior que zero, então nós dizemos que a função é crescente. Né? Ok? Então, por isso que aqui nós dizemos que a derivada é positiva. Derivada positiva é a mesma coisa que quando você tem uma função crescente ali, cuja reta passa exatamente nesse ponto aqui do gráfico da função. Ok? Então, essa é a ideia, né, que a gente utiliza. Então, passou aqui, tem inclinação positiva, então nós falamos que a derivada é positiva. Bom, o que mais?
Vamos dar sequência aqui. Professor, Oi? você poderia dar um exemplo de uma função com a derivada positiva, com gráfico de derivada positiva? Sim, nós vamos fazer um exemplo aqui, tá? Esse aqui, ó. Esse próximo exemplo aqui. Tá ok? Daí nós vamos mostrar onde que a derivada é positiva, onde que a derivada é negativa. Tá ok? Bom, então, essa função aqui seria uma função de segundo grau, né? X² mais 2x mais 4. Ok? E aí, essa função, o que vai acontecer? Se a gente plotar o gráfico dela no máximo, vamos colocar lá no máximo. Então, como que a gente faz isso? X² mais 2x mais 4. Então, indo no gráfico 2D, ele já está pegando o y automaticamente, né? Então, nós vamos colocar lá x² mais 2 vezes x mais 4. X variando de menos 5 a 5, ok? Formato padrão, ok. Aí ele trouxe, ok? Então, aí ele faz a plotagem no gráfico, né? Beleza. Então, isso aqui é o gráfico. Quando a gente tem esse gráfico aqui, é possível estudar no próprio gráfico os pontos onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui, vamos por aqui, seria o vértice, né? Mais ou menos na função. Tá? Então, aqui, quer dizer, a inclinação da derivada, ela é zero. Aqui, a reta que toca este ponto aqui, ela é paralela a x. Tá? Então, quando você tem uma reta que toca o ponto, ela é paralela a x, nós dizemos o quê? Que a derivada nesse ponto, né? Derivada nesse ponto aqui, vamos supor que aqui fosse o ponto A. Então, a derivada de f de x em A é zero. Tá? Por quê? Porque a reta tangente ela não tem inclinação aqui, ela é paralela a x. Agora, se eu pegar um ponto aqui de coordenada B, por exemplo, poderia até ser o 2, coordenada B. Quando nós passamos aqui a tangente ao gráfico, né, que toca no gráfico exatamente nesse ponto, que tem coordenada x igual a b, aí nós vamos perceber o quê? Aqui a derivada, né, de b, ela é o quê? Positiva. Né? A derivada da função em b ela é positiva. Por quê? Porque a reta que passa aqui ela é crescente. Tá? Bom, como que a gente faz para calcular a derivada? Então, primeira coisa, vamos lá no máxima e vamos buscar como é que calcula a derivada. Depois a gente vai estudar o sinal dessa derivada. Né? Então, para calcular a derivada, no máximo, nós temos o comando diff. Ok? Então, diff, aí nós vamos colocar a função 2 vezes x mais 4, ok? Derivar essa função em relação a quem? A x. Quantas vezes vou derivar? Uma vez. Tá? Então, esse 1 aqui, que a gente coloca por último, é quantas vezes nós vamos derivar. Então, para calcular a derivada primeira, a gente põe o número 1. Se fosse calcular a derivada duas vezes, achar a derivada segunda, aí colocava o número 2. Se fosse derivar 3 vezes, colocava o número 3 aqui. Ok? Bom, beleza. Então, quer dizer, a derivada dessa função é 2x mais 2. Né? Então, só lembrando lá do gráfico, né? Então, nós temos lá, então a derivada é 2x mais 2. Olhando no gráfico, olha só, nós vimos que para valores aqui, né, se nós pegarmos valores, deixa eu só anotar aqui, ó. Vamos por aqui. Tá? Aqui a derivada é zero. Se eu pegar o 2, por exemplo, né, então a derivada dele é positiva. Se eu pegar o menos 4, o sinal da derivada é negativo, porque a reta é crescente. Tá? Então, f' de menos 4
Nós sabemos que é menor que zero, olhando só no gráfico, sem precisar fazer cálculo. E f', que é a derivada de 2, é maior que zero. Como que a gente comprova isso? Se voltarmos no máxima, f' é 2x mais 2. Se nós calcularmos lá, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Nós sabemos que f' de x é 2x mais 2. Tá. Então, f' de, vamos pegar de menos 4, então é só substituir aqui, ó. Seria 2 vezes menos 4, ok? Mais 2. F' de menos 4, então seria o quê? Menos 8 mais 2. F' de menos 4, que é igual a menos 6. É menor que zero. Ok? Então, se nós vimos lá que o sinal era negativo no gráfico. Pelo gráfico, nós já sabíamos disso. Se calcularmos f' de 2, então vai ser o quê? 2 vezes 2 mais 2. Então, f' de 2 vai ser igual ao quê? 2 vezes 2, 4, com mais 2, 6, que é maior que zero. Ok? Bom, então, isso comprova numericamente que nós já sabíamos graficamente. Né? Então, pelo gráfico, pela representação gráfica, nós já sabíamos que isso ia acontecer. Então, por isso que é interessante saber estudar o sinal da função e olhar o sinal da derivada no gráfico. Né? Então, o gráfico ele nos dá muitas informações. Ok? Bom, então, só recapitulando, né, para calcular o gráfico no máxima, vamos lá, gráfico 2D, nós vamos colocar a função aqui, ó, não precisa colocar o y, tá? Ele já está pegando direto, então põe a função, ok? O x aqui, o limite, você vai deixar o que ele já traz, ou você aumenta, se você quiser um gráfico com mais valores, né? Ok? Pode deixar o padrão e dar ok. Aí ele já vai trazer isso daqui. Se você quiser que ele apareça embutido, né? Aí na hora de pedir aqui para calcular o gráfico, ó, o gráfico aqui, você vem 2D, coloca lá a função, aí em vez de padrão, você coloca lá embutido. Aí ele não pisca uma outra janela, ele vai colocar na própria tela do máximo, tá vendo? Grudado ali na tela do máximo. Então você pode escolher como é que você vai colocar isso aí, tá certo? Bom, e os comandos? Que comando que nós temos para calcular, para desenhar gráfico no máximo? Então o comando é o plot 2D. Ele faz esse gráfico 2D. Aí abre parêntese, a função. Aqui, então, sempre você vai colocar a função. Deixa eu só anotar aqui. Então, nesse ponto aqui, ó, nós colocamos a função f de x, ou f de t, ou f de outro, independente da variável. Aqui nós colocamos a variável, ok? E aqui, né, o máximo e o mínimo, né? O máximo e o mínimo que o x vai assumir. Então, no mínimo, ele vai até menos 5, aqui, né? E no máximo, ele vai até 5. Então, esses valores são os que ele apresenta nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer quando você for plotar um gráfico, né? Então, o comando plot 2D, se você quiser o gráfico em outra janela, né? Ele traz ele, daí não traz embutido, e o W X plot 2D, aí ele traz o gráfico embutido na mesma janela. Tá bom? Então você pode escolher, né? Os dois funcionam. Né? Os dois vão trazer o mesmo gráfico. A diferença é a apresentação do gráfico. Que um vai ser embutido e o outro não. Só essa diferença. Muito bem. Olha só. E se você quiser calcular, aqui nós já fizemos, né? Gráfico da derivada. Então nós já fizemos isso. Já vimos onde que
a f' de x é menor que zero, né? Quando a derivada é negativa, ok? E aqui nós temos um exemplo, ó. Utilizando o wx máxima, diferencia a função menos x ao cubo mais 5. E plote, né, os gráficos 2D da função e da derivada dela, tá ok? Então, x ao cubo mais 5x. Aí vamos lá no máxima, ok? Gráfico 2D menos, deixa eu ver aqui, nós temos um menos, né? Menos x ao cubo mais 5x. Aí vai lá, menos x ao cubo mais 5 vezes x. Gráfico embutido, perfeito. Plotou o gráfico da função. Então, esse gráfico aqui é da função. Agora, o exercício pede para calcular também o gráfico, para desenhar também o gráfico da derivada. Então, para desenhar o gráfico da derivada, vamos derivar a função. Você pede dif, né, menos x ao cubo mais 5 vezes x em x uma vez. Ok? Aí o que ele fez? Ele derivou. Né? Então, só lembrando como é que ele faz para derivar, né? Qual que é o que ele faz para derivar? Então, quando é função polinomial, né, nós temos lá menos x ao cubo mais 5x. Ok? Que é a função que nós tínhamos aqui, né? Então, essa daqui é a função f de x. Quando você vai calcular a derivada primeira dela, então nós fazemos isso. Então, esse expoente desce e faz menos 1. Então, vai ficar menos 3, que multiplica x ao cubo menos 1, mais 5, que multiplica x, aqui era 1, né, que tinha em cima do x, 1 menos 1. Então, é essa conta que o máxima faz por trás. E aí, então vai ficar o quê? Menos 3x, aqui vai dar 2, né? 2 mais. Aqui 1 menos 1 vai ficar 0. Então, x elevado a 0. Ora, mais x elevado a 0 é 1, né? Então, f' de x vai ser igual a menos 3x quadrado mais 5, ou 5 menos 3x quadrado. Então, essa é a derivada da função. Essa é a conta, né, que o máxima faz por trás para poder chegar nessa derivada. É importante a gente saber o que ele está fazendo. Né? Por quê? Porque se não, a gente não sabe, não adianta nada ter a resposta. Então é importante saber o que ele está fazendo. Bom, e o que mais que é solicitado? É solicitado para que, além de calcular a derivada, para plotar o gráfico também. Né? Então vamos plotar aqui, ó. Você pode escrever o comando, aí lá, gráfico, gráfico 2D, aí nós vamos colocar lá, então vai ser 5 menos 3 asterisco x elevado a 2. Ok? 5 menos 3x elevado a 2. Então essa é a derivada. Agora nós vamos plotar o gráfico da derivada. Tá ok? Então o gráfico de cima aqui é esse gráfico é da função. Este gráfico aqui é da derivada da função. Tudo bem? Então, o que está dizendo aqui? Pelo gráfico da derivada, a gente pode, mesmo que você não conheça o gráfico da função, essa é uma das vantagens de saber fazer o gráfico da derivada e interpretar esse gráfico da derivada. Vem aqui de x, né, menos infinito até aqui, né? O que vai acontecer? Então, a função é decrescente, né? Ok? Sim. F de x é decrescente. Bom, e o que a gente pode dizer da derivada nesse pedaço? Que a f' de x,
né? Ela é o quê? Ela vai ser, Aí, aqui ela vai ser menor que zero. tá, menor do que. Ah, é verdade. Isso, porque ela tá, né? Se você for verificar a inclinação aqui em qualquer ponto, né? A inclinação Uhum. vai ser negativa, Sim. tá certo? Então f de Ah, é x verdade, vai verdade. ser menor que zero. Quando você vai olhar para aqui, né? Pegar aqui, ó, 2, por exemplo, para valores acima de 2. Então, quer dizer, para valores de x daqui para frente, né? A f de x também ela é decrescente, ok? Porque daqui, Sim. né? Também decrescente. E o que, que a gente pode observar também? Ó, todo ponto que você pegar aqui e você traçar uma reta tangente, né, ao gráfico nesse ponto, a derivada também vai ser negativa. Sim, sim. Tá ok? Aí se você vai lá no gráfico, ó, vamos no gráfico da derivada, né? Então, voltando lá no gráfico da derivada. Aí, indo no gráfico da derivada, o que, que vai acontecer? Olha só, o gráfico da derivada, aqui é o zero. Aqui ele, são as raízes, né? Sim. Tudo bem? Então, ó, perceba que as raízes dão exatamente quando x é igual a 2, quando x é igual a menos 2. Tá ok? Então, o que, que vai Ok. acontecer? Se você olhar o sinal aqui, ó, o sinal da derivada, daqui para cá, a derivada, né, que é o gráfico dessa função, o sinal dela é negativo. Uhum. Tudo bem? Então, bateu lá, ó. Se a gente voltar no gráfico de cima, você vai ver que aqui também, ó, o sinal da derivada aqui é negativo, tá? Para valores de x até o menos 2. Tá ok? Então, quer dizer, a derivada ser negativa, quando eu comparo isso com o gráfico da função, significa o quê? Que a função, nesses intervalos, né, a função é decrescente.